Bem-vindos a mais uma live. Nós vamos aqui hoje falar a força necessária para passar em medicina pelo Enem. Qual é a força que você tem que fazer? Força, lembra? Live de física, força. Nós estamos falando do quê? Leis de Newton. Isso mesmo. O que nós vamos fazer aqui nessa live? Nós vamos estudar 3 questões do Enem. Professor, mas você vai resolver a questão? Não, não é só resolver a questão, jovem Padawan. Nós vamos estudar a questão. Nós vamos entender como esse tipo de exercício aparece no Enem. Isso daí é muito mais importante do que você simplesmente saber resolver a questão. É a gente saber como é que o Enem cobra esse tipo de questão. Lembrando que essas lives aqui são esquenta para o nosso evento, o nosso workshop que vai rolar agora, dia 9 de março. O workshop Você Aprovado em Medicina numa das 33 mais do Enem. Nesse workshop nós vamos te ensinar aqui as 5 práticas que você tem que executar se você quer passar em medicina pelo Enem. A live vai rolar dia 9 de março, às 19h33, bem uma quinta-feira, beleza? E nós vamos te ensinar as 5 práticas que você tem que realizar, tem que executar no seu dia a dia de estudos, se você quer passar em medicina pelo Enem. Ah, mas eu não quero passar em medicina pelo Enem, não, aí, né? Não sei nem se você fazendo de qualquer jeito vai resolver. Mas, saiba que, se o teu sonho é ser aprovado em medicina pelo Enem, numa universidade federal, uma universidade reconhecida, uma das 33 mais desejadas do Enem, nós vamos te ensinar o que é que você tem que fazer para alcançar a tua vaga, beleza? Muito bem, como é que você se inscreve? Clique aqui no botão que vai estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você vai ser direcionado para o nosso site, onde você vai colocar o seu nome, seu e-mail, e aí depois que você colocar e clicar em garantir a minha vaga, vai aparecer para você lá o botão para você acessar o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, certo? Depois que você acessar o grupo, é interessante que você responda o questionário que nós vamos mandar para você por e-mail, para que você nos ajude a te ajudar, para a gente saber exatamente em que pé que está a sua preparação e deixar esse workshop o mais voltado para as tuas necessidades o possível, beleza? Então, recado dado, vamos ao conteúdo da nossa live de hoje. Então, como eu mencionei, nós vamos então trabalhar aqui 3 exercícios, certo? Nós vamos fazer o estudo dos 3 tipos de exercícios que aparecem mais no Enem quando a gente está falando de força, de lei de Newton. Quais são os tipos de exercícios que mais aparecem, qual é a carinha deles e o que a gente tem que fazer para conseguir resolvê-los. Então, nós vamos justamente pegar esse universo, tá? Então, nós vamos pegar um exercício aqui que você precisa saber montar diagrama de corpo livre. O que é isso? É o também chamado diagrama de força, né? Onde estão os vetores força? Quando você está realizando, quando tem um corpo sob ação de algumas forças, onde essas forças estão? O que está acontecendo? Força-peso normal e por aí vai, força de atrito, como é que é? Então, montar diagrama de corpo livre, como a gente fala na universidade, né, ou diagrama de forças, tem que saber para o Enem, tá? Você não pode errar um exercício de lei de Newton se você quer passar em medicina, tá? Então, tem que entender como é que o Enem cobra. Nós vamos ver um de análise de gráficos e aqui é onde nós temos o maior número de exercícios quando a gente fala de lei de Newton, de forças, tá? De dinâmica no Enem. O maior conjunto de exercícios, claro, tirando energia, né, que energia mecânica e tudo mais, que eu já tratei nessa live aqui, ó. Vou deixar no card para você, tá bom? Você que vai assistir depois, tá aqui o card. Assiste depois dessa live aqui para você ver como a energia é cobrada no Enem, energia mecânica, né? Agora, quando a gente fala das leis de Newton propriamente ditas, o primeiro tipo de exercício que mais aparece é com análise de gráficos. Então, como o Enem cobra, o que aparece, como que você resolve? Nós vamos ver isso daí. Depois, a aplicação das leis de Newton mesmo, um exercício que envolve um pouco de cálculo e tudo mais, tá? Saber alguns sistemas que envolvem aí dinâmica, certo? Beleza? Então, esse é o conteúdo da live de hoje. Vamos então para o primeiro exercício, que a gente tem que estudar o diagrama de corpo livre, né? Então, é um exercício bastante recente da última prova, salvo engano. Vamos ver o que esse exercício diz e vamos resolver ele. Vamos lá, acompanha a leitura comigo aí, ó. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que Cm representa o centro de massa da muleta. Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado
denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças, peso normal e de atrito estático. O esquema que representa corretamente todas essas forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico então nós temos aqui as alternativas, tá? Beleza, olha lá. Qual a alternativa correta e por quê, né? A gente tem que entender isso. Bom, uma coisa importante que ele fala aqui na questão, ó, que a força F, ela é mantida paralela à muleta, tá? A força F é paralela à muleta. Muito bem. E aí, ele inclinou a nossa muleta, ó, certo? Inclinou a muleta? Bom, mas a força F não deixou de ser paralela à muleta, deixou? Não deixou. Não deixou de ser paralela. Se ela não deixou de ser paralela, oxe, por que de acha essa força F aqui tá formando aqui um ângulo com a muleta? Então, não era para formar, né? Era para formar ali 180 graus ou zero, né? No caso, ó, aqui tá correto, tá vendo? Ó, temos aqui 180 graus ou zero, né? Então, já podemos eliminar A e B, porque A e B, a força F não tá paralela com a muleta, ó. Então, A e B estão fora. Vou riscar elas aqui de vermelho para você saber que elas estão fora, certo? Olha aí, as duas tiraram a força F desse paralelismo com a muleta, né? Elas não tá mais em paralelo, então tchau. Sobrou para nós C, D e E. Então, veja, uma força foi colocada de forma errada. A força principal já foi alterada e colocada de forma errada ali. O Enem gosta disso? O Enem ama isso, tá bom? Ele vai pegar ali e vai falar, essa força aqui está sendo aplicada de tal forma. Aí ele bota uma alternativa com a força diferente do que ele falou no texto. Então, a importância de você ler o texto bem lido, com calma, tá? Mas aí já eliminamos duas alternativas, né? Se você fosse dar um chutão aqui, coisa que um estudante, o vestibulando de medicina não deve fazer, né? Mas se você fosse dar um chutão, você já teria 33% de chance de acertar em vez de 20%, né? Então melhorou um pouco a coisa aqui. Ainda não tá lá aquela maravilha, mas melhorou. Bom, sobraram essas três aqui, tá? A gente pode partir do seguinte princípio, para começo de conversa. Ele não indicou o centro de massa da muleta? Olha lá, ele indicou o centro de massa, né? Na dinâmica, a gente coloca o vetor força-peso sempre no centro de massa, tá? Olha aí, vetor força-peso vai estar onde, professor? No centro de massa, beleza? Então, nós já podemos eliminar mais alguma? Ó, das três que sobraram, a letra C, força-peso não tá no centro de massa, então tchau. Sobrou D e E. Olha lá, D e E para nós, tá? Então toma nota, força-peso vai no centro de massa, certo? Sobrou D e E. Muito bem. O que a gente vai fazer agora então? Vamos analisar força de atrito, né? Você sabe o seguinte, ó, vamos fazer um pequeno desenho? Vou fazer um pequeno desenho aqui. Se você inclina a sua muleta para cá, o que acontece com a ponta dela? Qual é a tendência de escorregamento da ponta? A ponta da muleta não vai tender a escorregar aqui, ó, para a esquerda? Aqui que ela vai escorregar, não é isso? Veja, força de atrito é sempre oposta ao sentido de deslizamento, tá? De deslizamento ou escorregamento, como você queira chamar. São sinônimos, né? Então, se a ponta da nossa muleta tende a deslizar ou escorregar para a esquerda, aqui tá à esquerda mesmo, né? O que acontece? A força de atrito tende a estar sempre oposta ao sentido de deslizamento, certo? Sempre oposta ao sentido de deslizamento. Então, a força de atrito, ela vai estar se opondo ao sentido de deslizamento, beleza? Ela vai se opor. Professor, por que eu caminho para frente e eu consigo andar para frente? Eu vou te dizer por quê, jovem. Olha lá, vamos aproveitar esse gancho, porque pode aparecer isso no Enem também, né? Você tá aqui, um ser humaninho. Não, ser humaninho. Desenhar de palitinho já foi mais fácil, viu? Você tá aqui, ser humaninho caminhante, certo? O teu pé, ele tende a escorregar para onde quando você tá andando para frente? Se você estivesse tentando caminhar no gelo, o teu pé escorregaria para onde? Não é para trás, jovem? Teu pé não tende a escorregar ou deslizar para trás? Eu vou até colocar aqui, ó. Seu pé tende a escorregar, né? Ou deslizar para trás, não é isso? Logo, a força de atrito tá onde? Na sola do teu pé. Tá para frente. Mesma coisa o pneu do carro, né? O pneu do carro derrapando, não derrapa para trás? Então a força de atrito tá onde? Para frente, certo? Por isso que o carro se move para frente. Por isso que quando você caminha, você vai para frente por causa do atrito do calçado do teu pé com o solo. Se você eliminar esse atrito, por exemplo, no gelo, né? Você vai ficar patinando. Você não vai conseguir sair do lugar, né? Então, a força, guarda isso na tua cabeça. O Enem também gosta de força de atrito, tá? Guarda isso na tua cabeça. A
força de atrito sempre se opõe ao sentido de deslizamento. Não é no sentido de movimento. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. A força de atrito não se impõe, não se opõe ao sentido de movimento, é ao sentido de deslizamento. São coisas diferentes. Por quê? Porque aqui você está caminhando para frente, ó. Sua velocidade aqui está para frente. E a força de atrito também está para frente. Não é ao sentido do movimento. É oposta ao sentido de deslizamento. Beleza? Muito bem. Então a gente sabe que aqui, ó, a nossa bengala vai tender a escorregar ou deslizar para frente. Logo a força de atrito vai estar para trás. O que sobrou aqui para nós? Entre D e E, a letra D tá fora. Sobrou para nós somente a letra E, certo? Força de atrito oposta ao sentido de deslizamento. Check. Força-peso no centro de massa. Check. Força F paralela com a bengala. Check. E a normal então é a reação do solo, né, na nossa bengala, certo? Cuidado também, hein? A normal não é reação da força-peso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Toma cuidado com isso daí, tudo bem? Beleza? A reação da força-peso vai estar lá no centro do nosso planeta Terra, tá joia? E aí nós temos aqui a bengala realizando uma força sobre o solo, a superfície, né? E a superfície, uma reação aqui na bengala e perpendicular à superfície. Maravilha? Show de bola. Então tá aí. Exercício importante por quê? Porque você precisa saber montar as forças, onde é que elas têm que estar, qual é o ponto certo para colocar cada uma delas, né? Para onde que está a força de atrito, para onde que é a força-peso, a normal, tudo isso você tem que saber. Se tiver molas e tudo mais, vai ter qual é o sentido da força elástica, né? Então tudo isso aí vai aparecer e você tem que saber, né, montar o diagrama de corpo livre, que é isso aqui, ó, é a representação dos vetores força sobre um corpo, beleza? Então tá aí, primeira questão, diagrama de corpo livre, fechou, letra E, certo? Do último Enem, inclusive, tá? Bem recente. A próxima questão que eu quero trazer aqui para você é, novamente, né, do assunto que mais aparece no Enem, que é justamente análise de gráficos, tá? Então, eles adoram colocar gráficos aqui, e aqui eu tô dizendo que é o assunto que mais aparece dentro da dinâmica, tá? Dentro da dinâmica você tem o maior número de questões com análise de gráfico. Então, vamos ver o que aparece aí nessa questão. Vamos lá. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundo de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Muito bem. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Bom, vamos olhar para o gráfico então. Ó, o que nós temos aqui nesse gráfico? Nós temos então a representação de cada um dos cintos, né? Então aqui é o cinto 1, quando sofreu o impacto, a aceleração que o cinto impôs ao motorista causou um pico aqui, ó, vamos dar uma olhada, olha lá, uma aceleração de mais ou menos 150 e alguma coisa, né? Metros por segundo ao quadrado, tá? Então aqui nós vamos ter 120, aí foi lá para 160, então aqui uns 140, mais ou menos uns 150, né? Metros por segundo ao quadrado. O cinto 2 é esse daqui, ó. O cinto 2 causou uma aceleração de 60 e poucos metros por segundo ao quadrado, certo? O cinto 3, ó, uma aceleração aqui de 190 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos, né? O cinto 4 aqui, uns 90, e o último, o 5, lá nos 170, 165 por aí, beleza? Muito bem. Bom, o que a gente precisa analisar aqui, né? Durante todo o momento, 0,3 segundos, olha o comportamento da aceleração que cada cinto causou nos motoristas durante o teste. Se a gente der uma olhada no princípio fundamental da dinâmica, na segunda lei de Newton, a maior aceleração vai impor a maior força sobre os órgãos internos do motorista, certo? Então, o cinto de segurança que é mais interessante aqui para mim é o que tem a menor aceleração, porque com a menor aceleração, o que eu vou ter? Uma menor força sobre mim, o que tende a danificar menos os meus órgãos internos, né, nessa circunstância imposta pela questão. Então, o cinto de segurança mais seguro é esse cara aqui, ó, que nos dá a menor aceleração durante o processo de frenagem, de colisão, né, frenagem abrupta, certo? Então, ocorreu a colisão, o cinto que teve a menor aceleração também impôs a menor força sobre o ocupante.
o motorista. E aí, consequentemente, né, causou menor risco de lesão interna ao motorista, certo? Esse cinto aí é o 2. Então, letra B de bola foi, tá joia? Beleza? Bom, então, o Enem, ele vai querer que você tenha essa capacidade de analisar o gráfico e extrair informação dele e relacionar com alguma lei da dinâmica, tá bom? Algum comportamento. E aí você tem que lembrar, por exemplo, a primeira coisa que você põe no papel, se tem aceleração, põe a segunda lei de Newton. Tenta encontrar alguma relação, alguma coisa que vai trazer informações pra gente, beleza? Maravilha. Bom, por último, então, vem aqui uma aplicação da lei de Newton, uma máquina, né, que envolve aí a dinâmica pura e simplesmente, tá bom? Então vamos dar uma olhada na questão aí. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico da antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis e uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi joia. Então, ele quer saber quantas polias móveis Arquimedes teria usado nesse suposto evento, né? Algumas informações muito relevantes que ele nos deu, ó. A massa do navio. Ele também nos informou o coeficiente de atrito estático, que é 0,8. Ele nos mencionou a força que Arquimedes fez, que é de 400 newtons. E deu a aceleração da gravidade padrão no ensino médio, né? Então tá aí. Ele quer saber quantas polias móveis tem aqui nesse aparato, nesse mecanismo, tá bom? Então veja, uma aplicação aqui, uma máquina, né? Aplicação pura de leis de Newton, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos analisar então. Primeira coisa, diagrama de corpo livre. Olha lá. Para onde vai deslizar o navio, né? Aqui é o navio. Então nós temos aqui o navio. Olha que beleza de navio, né? Para onde esse navio vai deslizar quando a corda aqui puxar ele? Para a esquerda, não é isso? Então, se ele deu o coeficiente de atrito lá no enunciado, você já sabe o quê? Que a força de atrito entre o navio e a areia vai ser oposta ao sentido de deslizamento, correto? É isso, olha lá. Oposta ao sentido de deslizamento. Maravilha? Muito bem. Que mais que a gente tem? Bom, esse navio tem uma massa. Se ele tem uma massa, ele possui um peso, certo? Tá lá. Então tem a força peso apontando sempre para o centro do planeta Terra, né? E como esse navio exerce uma força sobre a areia exerce uma força sobre ele, ação e reação, terceira lei de Newton, né? Essa é a força normal que tem a mesma direção, porém sentido oposto aqui da força peso, certo? Lembrando que a normal não é reação da força peso. Como você vai ter ação e reação no mesmo corpo, me diz? Lembra que ação e reação ocorrem em dois corpos distintos? Então, toma cuidado, normal não é reação da força peso. Se o teu professor te falou isso aí, ele lhe enganou, tá bom? Então temos aí peso oposta a ela, a normal. Força de atrito oposta ao deslizamento. Montamos o diagrama de corpo livre. Que força é essa que o nosso amigo Arquimedes vai fazer? O enunciado nos disse que ele vai fazer uma força igual a 400 newtons. Então eu vou por aqui, ó. A força F que Arquimedes fez é igual a 400 newtons. Quantas polias móveis eu preciso colocar para que essa força aqui seja suficiente para mover um navio de 3 toneladas? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que ver, então, é qual é a força que se opõe a isso, né? A força que vai se opor, a força resistente, vai se resistir a esse movimento, que é a força de atrito. Então, a força de atrito, ela é igual o coeficiente de atrito, que no caso é estático, o navio está parado, né? Vezes a normal. Como a normal tem mesma direção e mesmo módulo da força peso em sentido oposto, né? A gente pode dizer que elas são iguais, correto? Se você aplicar aqui as leis de Newton, né? Para essas duas forças, você vai ver que uma menos a outra é igual a zero, uma vez que na vertical o navio não se move, correto? E aí você vai passar a outra para o outro lado da igualdade e vai ficar uma igual a outra. Esse princípio aqui não custa mostrar, né? Você vai
ter aqui, ó, somatório das forças é igual a zero, já que eu não tenho aceleração, né? A aceleração vai anular aqui, vai matar a massa, certo? Quais são as forças que eu tenho na vertical aqui no eixo Y? Vamos colocar assim, né? Eu tenho normal menos peso igual a zero. Se eu passar peso para lá com o sinal trocado, normal igual a peso. Olha que beleza. Já que elas são iguais, eu posso pegar aqui na força de atrito e posso mudar, ó. Coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito estático vezes a peso no lugar da normal. E eu sei que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Olha que beleza. Então a força de atrito vai ser igual a o coeficiente de atrito, 0,8. A massa do nosso navio, 3.000 kg. 3.000 kg. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. 0,8 vezes 10 dá 8. 3 vezes 8, 24. 24. E eu tenho aqui 3 zeros. Então essa é a força que eu tenho que vencer, né? O meu conjunto de polias aqui, ó, eles têm que me dar uma vantagem mecânica tal que 400 newtons aqui nessa ponta vença os 24.000 newtons do outro lado de atrito que tem entre o navio e a areia, devido ao peso do navio e tudo mais, certo? Então, é isso. Quantas polias eu tenho que colocar? Ou aí você tem que lembrar da nossa formuleta da vantagem mecânica, né? Como é que funciona? Ó, 2N é igual a força resistente dividido pela força potente, certo? Qual que é a força que resiste ao movimento? É a força de atrito. Qual que é a força potente? É a força que Arquimedes fez. Maravilha? Tá aí, ó, certo? O que é esse N aqui? Esse N é o número de polias. Vamos anotar aqui, vou pegar uma canetinha mais fina e vou anotar aqui para você, ó. Esse aqui é o número de polias, tá certo? Eu vou saber, então, quantas polias eu tenho que colocar se eu só relacionar essas expressões aqui, essas grandezas, né? Essas duas forças aqui, na verdade, né? Então, eu tenho 24.000 newtons dividido pelo 400. Que moleza, hein, Enem? Molezinha? É, nem tanto assim, né? Se você não souber os conceitos, fica difícil. 24 dividido por 4, 6 vezes 4, 24. Se eu não estou errado na tabuada, hein? Ó. E aí tem um zero ali, né? Então vai dar 60. Então nós chegamos nessa relação aqui, ó. 2 elevado a n é igual a 60. Bom, nesse caso, a gente teria que encontrar que número, que elevado a n, vai dar no mínimo 60, tá? No mínimo 60. Então tem que ser algo maior que 60. Para a gente poder mover o navio, tem que ser algo maior do que 60, certo? Eu preciso de uma vantagem mecânica, a minha vantagem mecânica tem que ser no mínimo 60, para eu poder mover o navio. Bom, não dá para eu colocar poli e meia, e não tem um número que eu colocar aqui, né, no expoente desse 2 aqui, que vai me dar 60, um número inteiro. Não tem como pôr, vou pôr 4 polias e meia. Não existe isso, tá? Tem que ser o número inteiro. Então, se eu colocar aqui 5 no lugar do n, 2 elevado a 5, faz comigo aí, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Se eu pôr 5, vai dar 32. 32 está nem perto de 60. Se eu colocar, então, 5 polias, não vai dar para eu mover o navio, tá? Os 400 newtons lá que Arquimedes fez não serão suficientes. Então, eu vou colocar 6. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Vezes 2, mais umzinho aqui, ó. Vezes 2, deixa eu mudar aqui, pera lá. Aí. Vezes 2, vai dar quanto? 64. Passamos de 60? Passamos. Maravilha, então. Eu vou colocar 6 polias, porque 6 polias já é maior do que a vantagem mecânica necessária para eu mover um navio de 3 toneladas com apenas 400 newtons. O que é 400 newtons? É uma força que tem... se você colocar a aceleração da gravidade como referência, seria um saco de 40 quilogramas, né? Seriam 8 pacotes de arroz, tá? Então, se você colocar 8 pacotes de arroz de 5 quilos de um lado, eles teriam que ser suficiente para mover um navio de 3 toneladas. Para eu poder fazer isso, eu preciso do quê? 6 polias, tá? 6 polias vão me dar uma vantagem mecânica maior do que eu preciso para mover esse navio. Então, finalmente, né, nós chegamos à conclusão. Arquimedes aqui precisava, então, de 6 polias para poder mover, né, o navio. No mínimo, 6 polias, tá certo? Então tá aí. Olha aí, olha para as aplicações das leis de Newton, né? As máquinas, as coisas que nós temos lá. Tem elevador, tem plano inclinado. Dá uma olhada por isso aí, por quê? Porque quando aparece um pouco de cálculo, apesar de aparecer bem pouco aqui no universo da dinâmica, tá? Nas leis de Newton do Enem, é mais exercício teórico e análise de gráfico, mas quando aparece, geralmente é alguma aplicação assim, tá? Algum pêndulo, alguma coisa parecida com isso, certo? Então, fique atento a esses detalhes, perceba a importância do diagrama de corpo livre, a importância de
de conhecer essas máquinas e tudo mais. Beleza? Bom, então é isso. Não se esqueça de se inscrever aí, link na descrição, no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de se inscrever para o nosso workshop Você Aprovado em Medicina, numa das 33 mais do Enem, que vai rolar dia 9 de março, às 19h33. Maravilha? Não se esquece também de entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. Fechou? Agradeço a tua presença até aqui. Valeu, falou!